Gente, quero contar para vocês um caso real de uma menina protestante evangélica que achava que não tinha religião. Nas melhores das intenções, mas presta atenção no caso. Certa altura da aula, que se eu não me engano era de filosofia, e aí o professor perguntou a religião de cada um, porque a aula tinha a ver com filosofia da religião. E aí cada um disse e tudo mais, o professor tinha alertado para até o pessoal que é ateu, que dissesse que fosse ateu, porque representa onde você aloca o seu espectro religioso e tal. E cada um disse de onde era, né? Seu endereço religioso aí, sua matriz religiosa. E essa me disse, não, eu não tenho nenhuma religião. Fala, não tem religião? Como é que funciona isso? Não, eu só sigo Jesus. A professor, peraí, o nome disso aí é cristianismo, já tem nome pra isso, filha. Ela falou, não, mas eu não faço parte do cristianismo, eu não sou evangélica, eu não sou nada, eu só sigo Jesus. Aí ele falou, então tá, deixa eu entender isso. Você se desloca no domingo para algum lugar? Ela falou, sim. Você encontra outras pessoas que pensam como você? Sim. Tem um líder lá? Tem. O que vocês fazem lá? Vocês cantam? Cantam. Alguém abre um texto sagrado e discurso sobre ele? Lê e discurso sobre ele? Sim. Para financiar esse espaço, é um espaço alugado? Vocês recolhem oferta? Recolhe. Então tem setores desse espaço para poder funcionar, tipo, cuida das crianças? Não, tem várias salinhas, tira das crianças lá e tal. Tem tudo. Ela falou assim, minha filha, deixa eu explicar um negócio. Isso aí se chama cristianismo. Você é de uma religião evangélica. É isso que você é. Ela falou, não, a gente não gosta de chamar assim. Você chama como? Não, a gente não tem nome, a gente não gosta de dar um nome, nós somos o povo de Jesus. Esse é o nome da igreja? Não. Nós somos a igreja local nessa cidade aqui. Mas não tem várias outras? Falei, tem. Falei assim, olha só, te explicar. Você está tentando brigar com uma coisa muito simples, que é dar nome às coisas, que é natural para a linguagem humana. Para que funcione a vida comum, nós precisamos de uma linguagem comum para nomear as coisas. Então, eu chamo isso aqui de câmera. Imagina o esforço mímico que eu tenho que fazer para dizer para a pessoa o nome disso que está me gravando agora, se eu não puder nomear isso. Então a sociologia, a filosofia vai dando nome a esses grupos. Mas de onde vem isso? De onde surge isso? E, claro, no final da aula a menina assim, realmente, tenho que confessar, acho que eu sou evangélica, de uma igreja um pouco confusa em relação à sua própria identidade, mas é uma igreja evangélica e eu sou da religião protestante. Isso é uma loja? Não. Isso é um centro comercial? Não. O que se faz? Se presta culto a uma entidade, a um ser divino. O nome disso é um ato religioso. É o nome que se dá na sociologia, na antropologia, na história, na filosofia, em todos os campos do pensamento, inclusive para todos os outros atores religiosos. Só essa pessoa que quer avacalhar o acordo linguístico entre todo mundo para dizer, não, isso que eu faço não pode ter o nome que todo mundo diz que é por um motivo. Porque o que ela fez? Ela fez como muita gente pensa também, que é colocar tudo que há de ruim, de indigesto, advindo da religião cristã, debaixo desse guarda-chuva chamado religião. E o que eu faço é uma outra coisa, pura, leve, sem mácula, totalmente despretensiosa e livre, libertadora. E tudo que é de ruim, inclusive na história, ela depura a história do cristianismo, ela quer o ônus dessa relação com esse povo de Deus, mas não quer... Não, ela quer o bônus, mas não quer o ônus. Tudo que vem de ruim, esse papo de cruzada, papa, brigas, discriminação, violência, isso não tem nada a ver comigo, eu não participo disso. Então ela sente uma coisa fora dessa grande família chamada cristianismo e evangelicalismo. Ela é uma coisa à parte, sozinha, isolada, que é a melhor parte, né? Às vezes as pessoas se julgam assim. Eu faço parte da parte que realmente entendeu quem é Jesus. Eu sou das poucas pessoas nesse mundo que conseguiu ler o texto bíblico. Eu e o meu líder, né? Ele apenas, e junto comigo, esse pequeno grupo, entendeu a verdade do evangelho. Toda a cristandade nesses 2000 anos, mesmo tendo gênios como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todos os pais da igreja, os reformadores, avivalistas, os mártires, ninguém desse povo entendeu nada. Tudo isso a gente joga fora. O Espírito Santo pulou dos apóstolos e veio direto para o meu pastor e para minha liderança local. E nós estamos vivendo a pureza do evangelho sem nenhuma religião, tá?
Eu notei algumas ideias aqui sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, porque eu já pensei assim em certo momento da minha vida. Isso me fez muito mal. E eu saindo da adolescência, fui tomado por um senso de justiça própria. Que a primeira coisa que aconteceu foi eu me afastar dos meus irmãos e perder o senso de família, de familiaridade com essa casa comum que a gente chama de cristianismo e de fé cristã, tá bom? E isso é muito perigoso. Eu queria, nesse vídeo, tentar ajudar você a perceber isso também, tá bom? Olha só, é comum ouvir por aí, eu lembro que tem uma camisa que vendi na internet escrita assim: Jesus salva, religião mata. Você lembra disso? Você já viu isso por aí? Eu sei que isso ainda rola por aí, um cartazinho assim, preto e vermelho, escrito Jesus salva, religião mata. Então você não pode ser religioso. Religião é coisa dos maus, né? E Jesus não participa de nada disso. Jesus é anti-religião. E religião é sempre uma coisa maligna, tirânica e tal. Mas olha só, não vem do nada, né? É verdade que em nome da religião, pessoas mataram pessoas. É verdade isso. É verdade que em nome da religião, pessoas tolhiram outras sem a menor necessidade, apenas para exercício cruento do poder maligno. Pessoas proibiram coisas em nome de Jesus que Jesus jamais proibiu. Igrejas criaram constituições que o próprio Jesus ficaria de fora. É verdade isso. Em nome da religião, pessoas escravizaram outras pessoas, diminuíram mulheres, diminuíram crianças, enfim. Muita coisa ruim foi feita em nome da religião. Usurparam dos bens dos fiéis. Então, teve gente que roubou muito em nome da fé. E isso causaram transtornos psicológicos terríveis para algumas pessoas. As pessoas precisavam se tratar. Lembro que eu fui uma vez num psiquiatra. Na verdade, assim, é que eu chamo mais manicômio, um centro de tratamento para pessoas com transtornos psiquiátricos. Eu tive que levar uma pessoa lá que estava transtornada e o psiquiatra me abordou e disse assim: você é um pastor? Que bom que você veio aqui ver o que acontece, porque boa parte do pessoal que chega aqui por causa da religião. Eu falei: sério e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Gente, é verdade que uma faceta, uma parcela da religião se torna algo tóxico, negativo e que pode realmente oprimir as pessoas. Tem que validar a dor das pessoas em relação ao péssimo fazer religioso, tá? Mas isso não é tudo. Não é tudo. Tudo isso é verdade, mas tem um gigante mas aí que eu queria te chamar a atenção se você tá assim com o coração nesse lugar que eu já estive no fim da minha adolescência, tá? Que é verdade que a igreja institucionalizada ela produz heróis. É também verdade que a igreja institucionalizada produz heróis. Provavelmente todos os heróis da fé que você conhece, todos os heróis da fé da história do cristianismo, eles tinham um senso de pertencimento e devoção à igreja institucional terrível, com certeza. Então, mas também é verdade que a igreja institucional produziu heróis santos e santas, homens e mulheres de Deus, do qual nós nos orgulhamos, nos inspiramos. Certamente os heróis da fé que você cultiva num bom lugar no seu coração, na sua mente aí, para te inspirar, tinha um senso de pertencimento e devoção à igreja institucional terrível, certo? E encontraram nessa igreja um meio de servir a Jesus, o povo de Deus, e cumprir sua missão na terra, certo? Então os mártires que você... Desde Estevão, a gente pensa no caso de Estevão, diácono, ele foi eleito, não foi uma coisa aleatória, não tem uma coisa organizada. Eles foram eleger, porque havia uma demanda legítima na igreja, tá? Que era a igreja primitiva, do qual tantos têm uma ideia assim, muito romântica e tal, mas olha o que aconteceu. Fizeram uma eleição, uma votação, né? E aí elege-se ali uma pessoa, tira características próprias do que ele deveria ter. Havia uma regra, um regimento criado pelos apóstolos para quem poderia ser esses diáconos. E Estevão, diácono, foi eleito para essa função, entendeu? É isso.
Inclusive o apóstolo que substitui Judas também ele foi um candidato ali e tal, tinha um critério mínimo para participar desse apostolado. Então havia uma institucionalização natural acontecendo na igreja por questões organizativas. Instituição é isso. Para facilitar a vida comum, você precisa criar normas, regras, dividir tarefas, funções. E quando tem muita gente participando disso, você precisa anotar, escrever essas regras, que todos concordem com isso, para que haja uma diretriz, uma centralidade de esforço, para que a gente possa cumprir um bem comum maior. Então, instituição em si não é uma coisa ruim, não é uma coisa má, inclusive nos protege. Por exemplo, hoje a gente precisa de um CNPJ para abrir uma conta no banco. E é extremamente desconfortável, só mandar uma oferta para uma igreja, ela cai direto na conta do pastor. É mais seguro que ela tenha uma instituição jurídica para que o banco possa controlar, um contador possa controlar, para que qualquer um possa ter acesso a isso, passar um pente fino e ver o que acontece. A institucionalização protege a fé das pessoas. É mais difícil você roubar bens da igreja quando ela tem todos os seus bens declarados, anotados, registrados. Então isso não é uma coisa ruim. E tem também assim, uma inocência de que a ausência de regras claras, hierarquias claras, ou até mesmo de hierarquia nenhuma, né? Ou só coisa da liderança plural, que isso seja uma coisa mais pura e menos perigosa. E não é. Sempre que há um grupo onde ninguém lidera, na verdade, a pessoa mais carismática do grupo passa a liderar, mesmo sem carregar esse título. É muito perigoso isso. Você fica refém do carisma de uma única pessoa. Por exemplo, tem um caso aqui que eu conheço, tá aqui na minha cabeça, de uma igreja assim: nós não somos religião, nós somos o povo de Jesus. Aí o que acontece? Esse líder, claro, uma pessoa de bom caráter, de boa formação, etc., ele vai guiar esse povo, mas os seus textos, seus pequenos escritos, seus opúsculos, suas ideias passam a se tornar quase textos sagrados, certo? E aí a igreja de um teólogo só, de uma fonte só. E é plural, mas todo mundo olhando para uma só pessoa, que é o fundador. Geralmente é isso que acontece. A pessoa que começa o grupo está sempre dizendo aqui, ó, ninguém é maior do que ninguém. Mas quem disse isso foi ele. É a primeira regra do grupo, que foi ele que impôs. Então, é bom, é saudável que você, quando estiver em qualquer instituição religiosa, você sabe que tipo de instituição é essa, quem é que lidera quem, como funcionam os mecanismos de eleição, de defesa do povo, ou seja, até mesmo de construção doutrinária. De onde vem essa doutrina? Olha, eu ficaria muito desconfortável fazer parte da igreja que desprezou todo o depósito da fé até aqui, ou seja, aquilo que foi escrito pela ampla maioria de fiéis ao longo da história e pela maior parte do tempo e na maior parte dos territórios, certo? Aí a pessoa do nada sozinha surge aqui e fala: não, eu que sei, eu que entendi. E porque a gente é contra a religião. Aí o que sabe que ele faz? Ele acaba fundando uma pequena religião frágil, débil, manca e perigosa, tá? E perigosa. Então é isso. Eu pensei em Bento de Núrcia, Santo Agostinho, Santo Isidório, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Thomas Cranmer, Calvino, Lutero, todas as pessoas da igreja, homens e heróis da fé, iluminados por Deus para inspirar a fé de muitos, a minha e de tantos outros, a sua também. E eram pessoas da igreja, institucionalizadas. Aí alguém pode olhar e falar assim: mas eles eram só religiosos. Vou dizer uma coisa, olha, muito cuidado com isso, tá? Porque depois da ferida, a religião machucou, acabou comigo, etc. Aí a pessoa começa a se tornar de vítima, o algoz, porque ela começa a pensar assim: ninguém aí presta, eu é que presto. Sabe, vocês colocam numa altura, num patamar tão grande, como se ninguém pudesse discipular institucionalmente, e ninguém pudesse, a igreja não pudesse discipular, né, com todos os recursos que acumulou ao longo da história. E a pessoa passa a ser o grande julgador de a teologia que é boa, a teologia que é ruim. Não tem magistério, não tem ninguém acima dela. Tem ela, e ela cria o próprio cânon do que é legítimo, do que é sagrado. Ela se torna a própria régua de medida para a verdade, para tudo. Sabe qual é o grande problema das pessoas com a institucionalização? É que a régua não está na sua mão. Você não tem teologia própria. Você aceita a teologia de sempre que guiou a igreja até aqui, certo? Então você sabe que você é herdeiro de uma legítima tradição
que vai passando assim, de geração em geração, que é riquíssimo, que tem seus problemas, óbvio, mas são homens cheios de Deus, possuídos pelo Espírito, que vão nos relegando essa vocação sagrada de continuar o que Deus está fazendo aqui agora por meio de nossas mãos. Olha, eu tenho uma meta na minha vida como bispo. Se eu chegar a alcançar o nível dos bispos que vieram antes de mim, que me fizeram bispos, e de tantos outros, pensa quem já sentou nas cadeiras de bispos da igreja anglicana. O peso que tem atrás de mim, institucional. Homens e mulheres de Deus, santos. Houve alguns com afeições demoníacas também, houve. Mas pensa nos santos. Se eu conseguir chegar ao nível desses homens, aos pés deles, eu já estaria assim, imensamente grato, foi um milagre, eu não tinha capacidade para tal. Jamais ousaria isso, não, a partir daqui vou começar uma nova coisa, um novo legado, uma revolução, enfim. Tem a menor capacidade, a menor chance disso. Então, isso sim é um verdadeiro pensamento tradicional. Saber que você recebeu o evangelho de outro e que os seus melhores assim, motivos, auspícios de que o cristianismo seja lindo e belo, você recebeu de alguém. Então essa coisa passada de mão em mão, de coração em coração, de cabeça por cabeça, chegar em você. Então eu sou herdeiro de uma rica tradição, graças a Deus, que é a tradição da fé cristã. Então eu sou cristão, católico, reformado, protestante, evangélico e anglicano, certo? Tudo isso aí faz parte do que eu tenho recebido na minha vida de bênçãos, certo? Imagina comigo aí os 22 mártires degolados na beira do mar, né? Egípcios, cristãos coptas, com aquela roupa laranja. Sabe desse caso? O ISIS o sequestrou e degolou um por um. E até o último da fila dizia que não iria negar Jesus. Quem é esse povo? Quem são esses heróis? Quem são esses mártires? Esses santos que agora já gozam da presença de nosso Senhor. Quem são esses? Irmãos da igreja copta, pensa numa religião institucional, pensa numa religião litúrgica, chega a ser pesado assim para nós somos ocidentais, de outras tradições, se olhar a quantidade de ícones, de símbolos, o tamanho do culto, o tamanho dos textos lidos, as orações, que eu acho lindo, mas é bem diferente da minha tradição, que é mais evangelical, certo? Eles são extremamente religiosos, legítimos religiosos, e heróis, mártires da fé cristã, certo? Uma igreja copta, um tempo atrás, durante um culto, jogaram um míssil que caiu no centro da igreja e matou muitas pessoas. Sabe o que esse pessoal fez? Ainda com sujo de sangue dos seus irmãos, eles foram para frente da igreja, a igreja ainda em chamas, e começaram a recitar o credo. O credo é um presente da tradição da igreja, é um presente da instituição cristã para nós. Nossos melhores teólogos, iluminados pelo Espírito Santo, chegaram a esse resumo conciso, denso, lindo, sistematizado, e artigo de fé, não só fruto da razão, é a iluminação do Espírito Santo, que é um resumo da fé dos apóstolos, certo? Frases que são formulações tiradas dos textos bíblicos e da pregação dos apóstolos e do próprio Cristo, como se descrevia, como sendo um Deus trino, certo? Esse pessoal foi para a praça recitar isso por horas e horas e horas e horas, como um ato de resistência. Vocês não vão acabar com a fé cristã. Essa igreja é linda, é linda. Eu os amo, eu amo os coptas. Nunca tive a chance de cultuar com eles, talvez nunca terei, mas são meus irmãos. Então, a sadia religião também te dá um senso de catolicidade, que quer dizer assim, universalidade, ou seja, pertencimento a uma família maior do que você mesmo no seu quarto, como esse aqui, tendo suas melhores ideias. Não, não é isso. Você é pertencente a um rio que corre, que vem de Deus e passa pela história, certo? Até chegar em você, na sua casa. Você é pertencente a isso tudo. Então, a tradição é uma bênção. Você deveria beber no que há de melhor na tradição. É certo que algumas tradições não passam de erros antigos. Então modifiquemos estas.
Não abandonemos a tradição como um todo, porque isso é um perigo, isso é inseguro. Eu não quero participar disso. Eu não quero estar num lugar onde minha voz seja a última e as minhas ideias sejam as mais brilhantes. Eu preciso contar com toda a Igreja de Jesus Cristo na Terra, com todos os seus movimentos. Funciona assim na ciência também, tipo, você vai fazer uma monografia, tá terminando um curso, tá fazendo na faculdade. Que coisa maravilhosa, terminar um curso, todo mundo te aplaude e tal. Mas o que você faz no final? Você faz um texto lá cheio de opúsculos que não são seus. Você precisa usar vários autores para referendar o que está dizendo. A conclusão de curso sobre a monografia de uma faculdade é só para dizer assim, ele entendeu o conteúdo da faculdade. Ninguém está esperando você um brilhantismo ali, certo? O pesquisador mesmo, ele está lá no mestrado, no doutorado, não é isso? Você precisa referendar o que está dizendo. O que os meus outros pares disseram sobre isso? Para ver se isso é seguro. Aí você tem uma ideia criativa, linda, maravilhosa. Alguém vai perguntar, mas você tirou isso da onde? Olha, não é seguro mudar todo esse castelo de pensamento, sabe, de uma certa ciência, porque você teve uma ideia nova e criativa. Você precisa referendar junto com seus pares para que haja um caminho seguro. A ciência é super tradicional, certo? E institucionalizante e institucional. A matemática é assim, a biologia é assim, a geografia é assim, tudo funciona assim. Na fé também, a teologia é um campo do pensamento. Para que haja segurança nisso, você precisa pensar junto com a igreja. Sozinho, você não vai construir teologia boa, provavelmente. Ainda mais coração ferido. Um coração ferido ou com amargura é um péssimo produtor de teologia. Talvez você nem tenha condição, nem tenha para isso, para ler tudo que já foi escrito acerca de um assunto aqui, até aqui. Talvez você vai repetir perguntas que já foram feitas melhor do que você e já foram respondidas à exaustão. E você está com angústia aí, sabe por quê? Porque não conhece a própria tradição e está falando bobagem do tipo, eu não participo de nenhuma religião. É eu e Jesus. Eu sei que parece piedoso, mas se você olhar bem com uma lupa, com calma, com paciência, isso é arrogância. Achar que você sozinho, desprezando todo o legado de seus irmãos, desconectado deles, por feridas pessoais, por treta que arrumou por aí no caminho, é capaz de agora seguir sozinho, fazendo uma carreira solo, chamando tudo de religião, ou seu pequeno grupo de uma coisa muito melhor do que tudo isso que aconteceu até aqui. É pura arrogância. Algumas pessoas tentando não ser religiosas pararam de orar. Eu me lembro de um cara que me procurou e está conversando comigo, dizendo assim, era sobre oração a conversa, ele disse assim, conversar com você para mim já é oração. Deus está em você, Deus está em mim, eu estou te falando sobre qualquer coisa, já é oração. Deus falando com Deus, seja futebol, novela, qualquer coisa, isso já é minha oração, não vou parar para fazer aquela oração religiosa. Eu faço orações não religiosas. Gente, isso não é possível. Não há progresso na vida espiritual algum sem oração verdadeira, que é um tempo consciente, dedicado a falar com Deus Criador. E essa oração permeada dos seus sentimentos reais, sabe? Da sua realidade e pautada pela Bíblia. Só ora bem quem lê a Bíblia. Você quer aprender a orar? Começa a ler os Salmos, que é um outro presente canônico que a tradição te entrega, que a igreja te entrega. A igreja institucionalizada preservou o cano, decidiu inclusive o que era canônico e o que não era, até aqui te entregou para que você não sofra sozinho falando um tipo de bobagem como essa. Como conversar com alguém num bar sobre futebol já fosse uma conexão com o sagrado. Não dá. Não dá. Cuidado, gente, esse papo de eu não sou religioso, eu entendo, já pensei assim, mas eu queria convidar você a esticar esse pensamento, a amadurecer. Não é possível você não fazer religião. Você sempre está devotado diante de alguma entidade. E o pior, pode ser você mesmo essa entidade, que é uma péssima religião. É o que o Chesterton dizia, que o problema dos meus amigos que não creem em Jesus é que eles creem em coisa muito pior, tipo eles mesmos. O problema das pessoas, fazendo uma paráfrase aqui, que não querem ser religiosas é que elas são religiosas. Só que elas têm religiões muito pequenas, que explicam poucas coisas. Seus teólogos são mancos, tipo eles mesmos, entendeu? Então a pessoa sozinha, com a Bíblia na mão, tentando disputar com todo o castelo doutrinário da fé cristã. E o que ela faz? Ela cria um monte de bobagem. E é péssimo para ela mesmo. Porque a igreja continua, certo? A igreja religiosa continua. Entende? Eu sei também que tem gente que diz religião no sentido assim de
A pessoa quer sistematizar tudo, organizar tudo, como se a fé em Jesus fosse só assim, um sentimento de dentro para fora, uma coisa, um aquecimento no coraçãozinho. Tá certo, gente, ninguém precisa de uma religião fria. Apesar que essa coisa de frieza também muda de ramo para ramo do cristianismo, certo? Muda como os europeus lidam com a própria vida e os latinos que são mais sangue nos olhos e tudo pulsando na pele. Então o que é frieza também é relativo, mas ninguém precisa de uma religião morta realmente, olhando para trás, para o passado. A fé cristã, boa, não é um museu do cristianismo. O século XVII não vai voltar, tem que ser igreja para esse tempo. Mas cuidado, tem gente que quer pensar assim, estrutura é um problema, organização é um problema, hierarquia é um problema. Grande parte das pessoas com instituição é obediência, certo? Tá doido, não vou obedecer nenhum outro homem. Gente, mas não é assim. Os grandes homens da fé e da igreja, Santo Agostinho era um homem de obediência, tamanho, ele nem queria ser bispo. Só o fez por obediência. Teresa d'Ávila. Eu vejo gente assim, tô em igreja nenhuma, tô buscando uma fé mais profunda, vai ter Teresa d'Ávila. Eu duvido que leia mesmo. Na cabeça dos seus dois principais livros, que é Caminho Interior e o outro que é Castelos ou Moradas, ela começa assim, eu nem queria escrever esses livros. Nem queria, mas um bispo pediu, o outro foi o abade que pediu. Nenhuma ela faltou com dor de cabeça. Eu nem gostaria de fazer isso. E no segundo ela fala, olha, se você que está me lendo aí, que é meu bispo, achar que isso aí não vai abençoar, queime, por favor. O que eu quero é só servir. Eu sou uma serva da igreja. E ela vê o protestantismo como uma ameaça, que é o que chegava para ela no mosteiro, né? As notícias que ela tinha dos padres que a dirigiam, que o protestantismo era uma coisa muito ruim, lastimável. E ela dizia assim, nossa, o Senhor tem muitos inimigos, então pelo menos que eu tente ser perfeita. Eu sei que eu não vou conseguir talvez, mas eu vou tentar ser perfeita, para que Cristo tenha os seus poucos amigos sejam bons amigos. E eu vou fazer essa primeira coisa por meio da obediência. Obediência a quem? A regra do mosteiro e a igreja. Essa mulher que era uma grande teóloga, doutora da igreja mística também, conhecida por suas orações, por sua profundidade na fé, era uma pessoa extremamente institucionalizada e obediente à sua hierarquia e aos seus líderes. A obediência ela só faz mal para você quando você não quer obedecer, você se sente violentado, ou é um crápula, certo? Te liderando. Mas esse não é o caso da maioria das igrejas. Você não conhece tudo, não sabe tudo, não conhece todo mundo. Ninguém tem condições de fazer isso. A igreja de Jesus Cristo é muito grande. E ela é mantida pelo próprio Jesus. Se você não tem alguém a quem você possa submeter, agora você devia clamar a Deus por isso, porque é assim que se cresce espiritualmente na fé cristã. Pessoas se submetem a outras pessoas por amor a Cristo, por amor à igreja de Jesus, por amor à obra de Deus e por amor a si mesmos. Porque esse é o caminho do crescimento, gente. O próprio Jesus disse assim, ele se fez obediente e obediente até a morte de cruz. A característica de um cristão maduro é pautada pela obediência. Mas depois eu faço outro vídeo sobre obediência, porque esse é um assunto gigantesco que vai de Gênesis a Apocalipse, ou seja, circunda a fé como um todo, tá bom? Algumas pessoas tentando não ser religiosas abandonaram a liturgia. E elas passaram a ter cultos mais pobres, nada mais do que isso, certo? Menos estruturados. Mas esses são cultos litúrgicos, é impossível não ser litúrgico. Se tem um roteiro mínimo, nem que seja louvor, pregação, é uma liturgia. E que pena, muito pobre. Podia ter confissão de pecados, podia ter orações de adoração, leituras do Salmo, do Novo Testamento, Velho Testamento, várias leituras ao longo do culto, a confissão da fé cristã, os credos apostólicos, niceno, enfim, várias outras orações para enriquecer, para ter uma dieta equilibrada, certo? Nesse roteiro litúrgico, que foi o que a fé cristã fez até aqui. O culto judeu não era pobre assim, o culto da igreja nascente não era pobre assim, o culto medieval não era pobre assim, o culto reformado, alguns se chocariam com o culto de Lutero. Se chocariam em ver Lutero com as vestes, entregando lá a hóstia, com cálice e tudo, o cancioneiro de Lutero, os cantos litúrgicos. E o de Calvino também, assim, Calvino tinha que cantar o salmo, mas pega uma liturgia reformada clássica, entendeu? Que você nem não conhece, mas é lindo de ver. Todo o roteiro litúrgico clássico da igreja protestante clássica é lindo demais. Nós estejamos na época liturgicamente mais pobre
E a pessoa chama-se isso, aquilo ali, não, isso é muito religioso e tal. Olha, é de outra tradição, mas eu queria citar um exemplo positivo para você de perseverança na oração. Para você avaliar se você está melhorando com essa coisa de antirreligião, se você está piorando. Eu estava no supermercado e a fila extensa, e tinha uma senhorinha, uma velhinha, católica romana, ou seja, de outra tradição que não é a minha, mas estava com o texto na mão, que chama também conta, que aquelas bolinhas servem para contar a quantidade de orações e de repetições que ela vai fazer. Você pode falar assim, mas que bobagem ficar repetindo isso aí o dia inteiro. Mas já para pensar na disposição dessa pessoa de tentar repetir uma frase insistentemente para Deus, tentando devotar seu coração ao Senhor, mesmo que pareça uma coisa muito penitente, ela tem uma disciplina invejável. São muitas bolinhas. Eu não sei ao todo quantas bolinhas tem um texto, mas enfim, são muitas. Já para eu pensar nisso e fazer isso várias vezes ao dia, a pessoa está ali orando o dia inteiro, orando o dia inteiro, orando o dia inteiro, orando o dia inteiro. Eu sei que algumas orações não são para Jesus, para Maria, etc. É um outro assunto. Mas pense na disposição e disciplina para a oração. Quem dera você fosse um religioso. Quem dera você pegasse o que tem de melhor na religião e vivesse. Quer pegar o que tem de pior na religião e jogar fora? Eu também. Essa é minha luta de dentro. Por dentro da fé cristã, eu quero que seja expurgado daquilo que não presta, que nos atrapalha do bom exercício da fé, da boa religião que assiste as pessoas, os pobres, como está na Bíblia, a verdadeira religião que assiste o órfão, a viúva, etc. Entendeu? Mas quem dera você pegasse o melhor exemplo dos mártires, dos santos, dos bons pastores, dos fiéis aguerridos na oração, no serviço às pessoas, e vivesse isso como uma virtude a chegar ao nível heróico, certo? Da perseverança, da prudência e tal. Isso aí que já não é fácil, olha só. A pessoa fala assim, me tolhiram por coisas muito pequenas. Um dia eu vou contar uma história pra vocês aqui. Eu já fui pedir de C&A, porque eu usava brinco, porque eu usava rock. Eu sofri tanto preconceito, porque eu nasci na igreja de Jesus. Tanto preconceito. A pessoa disse assim, eu tenho um nojo de você. Era uma liderança minha, eu era pequeno ainda. Eu já fui pedir de C&A. Enfim, tanta coisa já rolou. Mesmo assim eu não quis sair, porque eu pertenço à igreja de Jesus. Certo? Eu pertenço à igreja de Jesus. Não faz sentido seguir Jesus Cristo fora do corpo de Jesus Cristo, e é a igreja de Jesus. Você fala, a instituição é uma coisa, o corpo de Jesus é outra. O bom é quando as coisas convergem. A gente tem que lutar, parar de fazer esse desacordo e lutar para que essa coisa convirja, certo? Para que a igreja institucional seja o mesmo corpo de Cristo. E você e eu temos o dever de lutar para isso, para que a igreja seja forte, linda, vibrante e que ela vá além. É muito fácil falar das coisas ruins que a igreja institucional já fez. Mas você precisa lembrar que se a igreja cristã sair hoje do continente africano, mais de 50% das instituições de ensino e de hospital acabam automaticamente. De repente não é um grupo ou outra, é a igreja institucional que faz isso, certo? As agências missionárias, enfim, o esforço da igreja católica romana, dos protestantes, todos juntos, que vão lá e somam para que haja minorização do sofrimento daquelas pessoas, certo? No campo da arte, da estética também, então na literatura, na arquitetura, se você vai passar por cidades, né, na Europa, alguns lugares, aqui no Brasil também, algumas cidades, todas marcadas por uma arquitetura riquíssima, uma quantidade de glória impregnada por meio de ladrilhos, cimentos, artes litúrgicas no mesmo espaço, que as pessoas que nem acreditam em Jesus vão lá tirar foto. A literatura também, pega os sermões do Padre Antônio Vieira, aí para falar de aqui de Brasil, né? E pega a quantidade de densidade de beleza em frase após frase. É lindíssimo. Dias eu fui ler um sermão dele da Quaresma, eu fiquei 3 dias lendo o mesmo sermão, porque era grande, e para entender também as camadas concatenadas de sequências lógicas difíceis de entender na primeira leitura. Lindo demais, entendeu? Lindo demais. Entrou pro cano da literatura brasileira um sermão. Então, achar que a igreja é tudo de ruim, que você pode jogar tudo fora, isso é de um ato de loucura, falta de lucidez. Eu queria convidar você a fazer as pazes com a igreja de Jesus, que não precisa ser a minha igreja, o ramo do cristianismo que eu faço parte, com o anglicanismo. Não é isso que eu estou te convidando. É fazer as pazes com a igreja de Jesus ao longo do tempo. E tem muita história feia? Tem. Mas também tem muito sangue santo derramado nessas paredes.
para que ela pudesse ainda continuar cheirando Jesus. É possível, meus irmãos. Os pregadores cheios do Espírito Santo continuam a pregar. Irmãos e irmãs devotados, cheios de Jesus, continuam a abrir igrejas por aí. E os nomes são mais diversos. Enfim, apesar que a nossa desunião é vertiginosa e vergonhosa também, mas a igreja continua. E continua linda, apesar dos pesares. Apesar dela ser quem ela é, eu não sei porque o plano de Deus foi assim, porque Deus quis usar a igreja, mas é isso que ele está fazendo. Ele está usando essa igreja. E às vezes você, por alguma parte do tempo, como eu já fiquei também, fica fora. Até começar a ter sede. Não sei se você, mas eu tive sede de igreja, assim. Sede de estar com alguns irmãos. Quando eu cheguei nessa igreja que eu estou hoje, no qual eu sou bispo, eu vim com uma intenção clara, certo? De me submeter, de obedecer. E boa parte do tempo nem tudo fez sentido para mim. Agora faz. Eu cresci um pouco mais, amadureci. Espero amadurecer mais ainda na minha carreira na fé, para eu servir até os meus últimos dias com beleza, equidade, justiça, para honrar o nome do Senhor. Mas eu fui me submeter, eu cresci tanto, foi a parte que eu mais cresci na minha vida espiritual, certo? Eu estava fora, sentia a saudade de cantar com os irmãos, de encontrar os irmãos, de chamar alguém de família, de irmão, de sentar só quietinho e ouvir alguém pregar a palavra, e aquilo encher meu coração e começar minha semana junto com os irmãos. E outro, uma igreja verdadeira precisa da pregação da palavra e de administração correta dos sacramentos. Alguém precisa fazer isso. Então, você sozinho não pode se batizar, entregar a ceia para administrar de qualquer maneira, certo? Você precisa dos irmãos do corpo. Então, sozinho não faz sentido. É preciso que a gente faça um acordo de linguagem bem feito para que a gente consiga se comunicar bem. E chamar tudo que você não gosta na fé cristã de religião é um péssimo acordo, entendeu? Você precisa achar outros nomes para isso. Tirania, fundamentalismo, liberalismo, uma religião mal feita, a parte ruim, negativa do ato religioso, não de religião, certo? Essa coisa de Jesus Cristo salva, religião mata, isso não faz o menor sentido. Ou seja, quando alguém for grosso com você por causa de alguma doutrina, não chama isso de religioso, não. Chama de pessoa grossa. Quando alguém estiver tolindo as pessoas por causa dos seus dogmas, como se fosse um tanque de guerra, chama ele de fundamentalista, chama de religioso, não. Religião em si não é uma coisa boa, é como um instrumento, uma faca, que você pode fazer comida para muitos ou matar uma pessoa. Ela é um instrumento natural, do qual a alma humana é dotada, que é um senso de devoção, e que organiza esse senso de devoção com uma coletividade, com os seus irmãos, e institui uma coisa que a gente chama de religião. E nós cristãos não somos diferentes, porque nós somos naturalmente criados para a devoção a Deus e a Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro sentimento e o fazer e o ato religioso, tá bom? Ó, essa aqui não é uma aula, eu estou compartilhando meu coração com vocês, porque eu acho que pode ser útil para a sua caminhada, para que você possa reabilitar coisas que você desconfia, porque elas têm aparência de religião e são próprias mesmo de uma organização religiosa, e você vai falar, tá tudo bem. Não quer dizer porque eu faço isso, aquilo, porque o pastor usa uma certa veste, ou a liturgia ela é bem estruturada, que isso é uma coisa negativa, ruim, e vai fazer mal para você, entendeu? Não é isso. Então, eu espero que você reabilite coisas que são de uma boa religião, próprias da religião cristã, e que você faça as pazes com isso, começando pela liturgia, pela tradição, pelos ritos, pelos símbolos da igreja, pelos gestos, por uma disciplina espiritual própria de um homem e de uma mulher religiosos. Quem dera você conseguisse fazer, por exemplo, o que minha mãe me ensinou, que pode parecer muito religioso, mas isso está salvando a minha vida da ingratidão, que é sempre que eu vou comer alguma coisa, eu agradeço. Vou tomar um café, falo obrigado, Senhor, por esse café. Quando eu faço compra aqui em casa, porque se tornado raro a gente fazer compra do mês assim, a gente sempre compra coisa picada, mas quando a gente compra, eu aprendi com meu pai de pôr tudo na mesa e a gente agradecer a Deus por isso, certo? E tipo quando alguém fala assim, ó, fulano joga bola religiosamente toda quarta-feira, você deveria fazer várias coisas assim religiosamente, orar para dormir, orar por você mesmo enquanto você toma banho, em vez de acordar e logo pegar o celular, você ajoelhar na sua cama e fazer uma oração pedindo a Deus para abençoar o seu dia. Quem dera nós fôssemos religiosos assim, meu irmão. Quem dera. Olha, uma regra que a gente tem sido aqui na igreja anglicana no Brasil todo o primeiro dia da semana eu vou para a igreja. Domingo eu estou na igreja.
Então faz parte daquilo que eu sou, não é só uma tarefa para fazer. Isso é uma condição natural para nós, entendeu? Eu vou para a igreja, vou me encontrar lá. A primeira parte da minha renda é dízimo. Eu vou contribuir com a minha família na fé, certo? É a primeira hora do dia, devocional, que é diferente de estudo, viu? Devocional é encontro com Deus. Dá atenção a essa presença de Jesus aqui sempre comigo, do Espírito Santo presente em minha vida. Dá atenção ao Criador de todas as coisas que está comigo, certo? Isso é um devocional. Na primeira hora do dia, acordei e vou fazer isso, antes de outras coisas. Até que se torna um hábito tão entranhável em mim, que isso se torna a minha segunda natureza, uma natureza adquirida, certo? Quem dera todos nós fôssemos assim, entendeu? Essa é uma religião que você deveria cultivar. O ato de fazer um exame de consciência profundo e se arrepender todos os dias dos seus pecados, não é acumulando não só na confissão de pecados na liturgia no domingo, mas todos os dias, diariamente, estar diante do Senhor, fazer um exame profundo de consciência. Como é que estão os seus sentimentos? Como é que está a sua cabeça? Quais foram os seus erros, suas falhas? Não justifique isso. Leve ao Senhor com o coração contrito, arrependido, verdadeiramente, decida mudar, uma nova trajetória, e faça isso religiosamente. Respeitar os mais velhos na fé, considerar os outros superiores a você, ou seja, a prática da humildade. Seja religiosamente assim, caxias com esse tipo de prática e atitude, para que você possa florescer na vida, certo? É isso. Eu queria convidar você para ser religioso, no melhor sentido do termo, certo? Organize a sua vida. Não existe o progresso da vida cristã sem ordem e sem organização. Você cresce muito pouco em todos os campos da vida sem organização e sem ordem. Sem repetições. Você não consegue ir na academia e ter nenhum progresso lá para levantar peso sem série de repetições. Para você ter força, musculatura, moral, isso também não vai acontecer sem atos repetidos e programados, para que você possa crescer moralmente, crescer intelectualmente, crescer no trato com as pessoas. Você que não costuma ser muito generoso, jamais vai ser, se você não criar um programa interno, que se torna um programa externo seu, assim, de coisas para fazer, de pequenos atos de generosidade, até que seja tão natural para você que você nem percebe que está cumprindo aquilo, é natural para você, certo? O mentiroso não vai deixar de sê-lo se não criar uma liturgia própria para um novo tipo de fazer. Ele não vai conseguir. Ele precisa fazer força para isso. Você sozinho e sem esforço só desce a ladeira. Você precisa de esforço para crescer. Então, quero motivar você a crescer nessa forma de compreender o que é o ato religioso, forma de compreender como funcionam as dinâmicas internas do ser humano, que é naturalmente religioso. Então você não vai deixar de fazer religião. Ou você tem uma religião desatenta, desorganizada e pequena, ou você pode fazer parte de uma religião grande, que tem Jesus Cristo no centro. A Bíblia como a palavra de Deus, para você entender quem é Jesus Cristo, e se entender também por meio da palavra de Deus, e fazer isso religiosamente. Você deveria ler a Bíblia todos os dias. Se você for confiar só no andar no flow, só na espontaneidade, tu em breve não vai ler nada da Bíblia. Ou vai fazer assim, vai ler muito uma época, abandonar e depois ler muito de novo, e essa irregularidade é fazer mal para a sua fé. Você não sai do lugar, você não cresce. Você não progride na oração, não progride em santificação, não progride em quase nada. No serviço, certo? Então você precisa de ordem, regularidade, não fazer que é religioso mesmo, certo? Para que você dome os desejos, os caminhos do seu coração, da sua cabeça também, para que você coloque tudo devotadamente diante do Senhor, para que você cresça. Quem dera você fosse religioso nesse sentido, tá bom? É isso. Eu não sou como eu já fui, mas estou longe de chegar aonde eu quero ainda, mas eu tô caminhando para lá. Eu queria te convidar para fazer o mesmo junto comigo, tá bom? É isso, gente. Não era uma aula, eu queria abrir o coração com vocês sobre isso, sobre religião. Não é verdade que religião mata, religião salva também. Jesus que atua por meio dessa disposição natural da nossa alma, para que a gente encontre caminhos de vida e floresça, tá bom? Que Deus te abençoe, Jesus seja com você, a paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe todos vocês para uma vida plena. Amém. Deus te abençoe.